Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa para os alunos do 4º ano do Colégio Emaús. Olá, 4º ano! Como vocês estão, 4º ano? Estão animados aí para as nossas avaliações? Fazendo todas as atividades propostas, assistindo as videoaulas? Estão tendo alguma dúvida? A prova, vai estar fácil, toda contextualizado com o que nós estamos vendo por aqui. E eu acredito que quem tem a disciplina de assistir as videoaulas, fazer as atividades, não terá dúvida, Conseguirá fazer uma excelente avaliação. E eu torço por isso, tá? E também hoje nós vamos fazer a correção da revisão que eu deixei. E vocês têm as videoaulas anteriores, tem o livro de vocês. Qualquer dúvida, consultem, Voltem atrás nos conteúdos que vocês tiverem alguma dúvida para sanarem todas, tá bom? Então vamos iniciar a nossa correção. Esse para lembrar aqui, é a atividade que eu pedi numa videoaula aí, que o Guilherme já me enviou. Eu já fiz a correção na videoaula anterior, tinha deixado de ir para casa para vocês. Lembrando que é muito importante essa participação de vocês aqui. O 4º ano tem pouca participação e é um modo da gente avaliar o conceito de vocês, a participação. Então, o 4º ano tem que ficar mais esperto aí. Eu conto com vocês, tá bom? Vocês são capazes. Então, gente, eu pedi assim no para casa de revisão. Classifique os substantivos em concretos ou abstratos. Vamos lembrar aqui. Substantivos concretos são aqueles comuns, ou próprios também, que têm existência própria. Eles não precisam do outro para existir. Então, todo substantivo concreto tem existência própria. Os abstratos, eles não existem por si só. Eles vão indicar sentimentos, estados, mas eles precisam de um outro para ter existência. Vamos iniciar a correção aqui falando um por um. Amizade é um substantivo abstrato. Por quê, gente? Para existir a amizade, tem que existir pessoas que tenham esse comportamento, não é? Que tenham esse tipo de ação, de virtude. Influência também é um substantivo abstrato. Por quê? A influência não existe sozinha, ela não tem existência própria. Agora, amigo é concreto. Você tem um amigo, você tem outros amigos, você tem uma amiga, Um substantivo concreto. Solidariedade também é uma virtude, é uma ação, é uma virtude, solidariedade, Para haver solidariedade, que é esse sentimento, que a gente tem com as pessoas, para haver solidariedade, tem que existir pessoas para serem solidárias umas com as outras. Então, a solidariedade também é um substantivo abstrato. Criança é concreto. É um substantivo comum e ele é concreto. Tem existência própria. Dinheiro também é concreto. Ele também tem existência própria. Então, substantivos concretos são aqueles que têm existência próprias, não dependem do outro para existir, e os abstratos, eles necessitam de outro concreto para ter existência própria, para ter existência. Escreva 5 substantivos sobrecomuns. Quanto ao gênero, nós classificamos os substantivos em feminino e masculino. Às vezes, a gente coloca artigos definidos ou indefinidos antepostos a eles, para a gente saber o gênero. Por exemplo, árvore. A árvore, eu sei que vai ser masculino. Copo. O copo, eu sei que vai ser masculino. A árvore, feminino, me perdoe. O copo, masculino. O computador, masculino. A televisão, feminino. E outros substantivos tem o feminino, mulher, homem, menino, menina, Tem outros que necessitam de colocar artigos antes dele para saber o gênero. Eles são chamados comuns de 2 gêneros. Ele tem apenas uma forma, mas a gente dá para saber o sexo colocando artigo definido ou indefinido ou adjetivo. Agora, existem alguns substantivos que têm
apenas uma forma para o masculino e feminino. Para saber o sexo, ou a gente tem que ter um conhecimento prévio dessa pessoa, desse objeto, dessa coisa, ou ir pessoalmente ver. São chamados substantivos sobrecomuns. Vamos ver alguns exemplos. Eu pedi 5 exemplos. Eu deixei como exemplo vítima. Existe apenas uma forma de falar, a vítima. Como que eu vou saber se é um menino, menina, homem, mulher? Eu tenho que ir lá e saber. O cadáver, a criança, o profeta e o fantasma. Eu não posso trocar o artigo anteposto a ele, nem o adjetivo. Existe apenas uma forma. A criança pode ser menino ou menina. Uma criança pode ser menino ou menina. Então, os sobrecomuns existem apenas uma forma para o masculino e feminino. Eu tenho que ter um conhecimento prévio ou ir lá e verificar de que se trata. Escreva 5 substantivos comuns de 2 gêneros. Já esses aqui, olha, comum de 2, eu já posso, antepor a eles artigos definidos ou indefinidos, ou antepor adjetivos para eu saber o sexo. Artista, eu posso falar a artista ou artista. Ótimo artista, ótima artista. Eu já posso antepor uma palavra para eu saber o sexo. Desenhista, o desenhista, a desenhista. Dentista, o dentista, a dentista. O personagem, a personagem. O cliente, a cliente. O colega, a colega. Então, são classificados quanto ao gênero em comuns de 2 gêneros. E epicenos. Epicenos se refere a animais quando existe também apenas uma forma e a gente coloca para saber o sexo macho ou fêmea. Baleia macho, baleia fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Coloquei baleia 2 vezes, me perdoem. Formiga macho, formiga fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Não sei quais vocês colocaram aí, eu repeti baleia aqui. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino. Olha aqui, vamos analisar. O fantasma, a assombração, o profeta. Não é essa a opção. A eclipse, o alface, a champanha. O mascote, a assombração, o grama. A cal, o jacaré, o alface. Então, vamos ver a opção marcada aqui. O profeta, o fantasma, o telefonema. Então, esses são masculinos. Escreva 5 substantivos primitivos e dê um substantivo derivado para cada um. Primitivo é aquele substantivo que vai dar origem a outro derivado, ou seja, ele é o primeiro, ele não surgiu de outro. Então, ele é que vai dar origem a outros substantivos. Por exemplo, copo, copeiro, copeira também, né? Aí eu deixei alguns aqui que eu registrei, não sei quais vocês registraram também. Caderno, caderneta. Mobília, mobilizadora, mobiliadora, mobiliar, tá? Escola, escolar, escolaridade. Farmácia, farmacêutico. Pão, padeiro, padaria. Existem imensos. Caderno tem caderneta, tem cadernar. Tem outros também. Eu deixei apenas um exemplo de cada um. Na 8, nós vamos classificar os advérbios sublinhados. Lembrando que advérbio é uma palavra que modifica o verbo, que modifica o substantivo, que modifica outro advérbio. Olha aqui, amanhã levarei os livros. Quando? Amanhã. Então, amanhã indica tempo. Então, amanhã é um advérbio de tempo. Vi um ninho lá na árvore. Onde que eu vi o ninho? Lá. Indica lugar, não é?
Então, lá é um advérbio de lugar. Chegamos muito tarde para a aula. Muito. Eu poderia ter falado, chegamos tarde para a aula. Chegamos tarde. Mas eu quis intensificar essa frase. Então, chegamos muito tarde para a aula. Advérbio de intensidade. E aqui, gente, nos advérbios existem outros, tá? Tem advérbio de modo. Eu acho que eu deixei... Aqui, ó. Agora aqui são... Na verdade, eu antecipei essa aqui. Tem a continuidade desses advérbios. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver a quantidade do advérbio. Depois a gente volta no número 7. Perdoe aí, eu antecipei um slide. Não irei ao passeio. Não é um advérbio de negação. Gosto de quem fala. Eu gosto de quem fala. Mas aí eu quis mudar essa frase minha. Eu gosto de quem fala bem. Então é advérbio de modo. Eu não gosto de quem fala mal. Gosto de quem fala bem. Sim, posso ir com você. Sim, advérbio de afirmação. Se eu dissesse não, seria de negação. Então, agora vamos voltar aqui na 7. A 7 é indique o número de letras e fonemas das palavras abaixo. Eu acredito que esse conteúdo está bem claro, porque nós fizemos muitas atividades sobre letras, sobre fonemas. Eu pedi que me enviassem atividades com letras e fonemas. Apenas 2 alunos enviaram, né? E eu acredito que vocês estão assistindo as videoaulas, estão aprendendo direitinho, sabendo que letra é o registro ali, ó, é a parte gráfica e fonema é o som. Então vamos ver que tem palavras que possuem mais letras que fonemas e tem palavras que possuem mais fonemas que letras. Táxi tem 4 letras. Por que tem 5 fonemas? Porque o X tem o som de CS. Correção. Tem 8 letras. Deixa eu ver certinho aqui, ó. Me perdoe. 8 letras e 7 fonemas. Por quê? Porque o dígrafo RR possui apenas um som. Hábito, 6 letras e 5 fonemas. Por quê? O H inicial a gente não conta, né? Duplex tem mais letras do que menos letras do que fonemas. Olha, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 7 fonemas, porque o X tem o som do CS. Ágata tem 6 letras e 5 fonemas, porque esse H aqui não é pronunciado. Fogueira tem 8 letras e 7 fonemas, porque tem um dígrafo GU. Qualquer tem 8 letras e 7 fonemas. Esse QUA eu pronuncio U, mas o QUE eu não pronuncio. O QUE é um dígrafo, né? E o qual não é dígrafo, então tem 8 letras e 7 fonemas. Quiabo, eu não pronuncio o U também aqui não, então aqui é um fonema só. Então 6 letras e 5 fonemas. Gente, eu acredito, né, que ficou bem claro essa questão de letras, de fonemas, de gênero do substantivo. E também, com certeza, na prova vai ter uma interpretação de texto. Vocês leiam direitinho, prestem atenção no que está pedido, se é para marcar a opção correta ou incorreta. Se tem aquela palavra exceto, né, a gente tem que observar direitinho para vocês conseguirem registrar tudo que estão aprendendo por aqui, tá bom? Eu desejo que vocês façam uma excelente prova, tá? Não corram para fazer a prova, leiam direitinho os enunciados, prestem bastante atenção quando vocês forem marcar as opções. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo.